Deuteronômio 11:11. Eu vou ler e depois os irmãos repetem. Amém, queridos? Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. De chuva dos céus beberá as águas. Os irmãos? Irmãos, como é que está a sua vida? Você está num período de monte ou num período de vale? Porque, irmãos, eu sei que talvez você esteja se questionando assim, mas como a vida de alguém que serve a Deus pode estar num vale? E talvez você diga assim, mas aquele irmão lá, ele talvez está num tempo de montes. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida é uma vida de montes e vales. Amém, queridos? A nossa vida é uma vida de altos e baixos. E o Senhor, irmãos, Ele não nos deixa a parte disso. Ele nos diz, a sua vida sempre será de montes e de vales. E aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, o livro de Deuteronômio, o povo de Israel estava na entrada da terra prometida, estavam vendo seus sonhos concretizados. Eles haviam passado 40 anos no deserto, irmãos, não foram 40 dias, foram 40 anos, era um sofrimento grande. Toda aquela primeira geração morreu, ficou apenas, neste momento, Moisés, Josué e Caleb. E havia uma nova geração que ansiava por essa terra. Amém, irmãos? E as portas da entrada, Deus dá a Moisés o livro de Deuteronômio para que ele pudesse fazer um grande discurso para o povo, lembrando de tudo que eles passaram, lembrando da lei e advertindo: ei, a terra para onde vocês entrarão não é só terra de vales, não. Mas também não é só terra de montes. É terra de montes e de vales. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, meu querido e minha querida. Porque o Senhor, Ele nos diz que a nossa vida não será apenas de montes, como pregam por aí os triunfalistas. Crente não passa por problemas. Um crente fiel sempre estará no monte. Não é assim que se prega por aí, meu irmão? Inclusive tem igrejas que tem na sua fachada: pare de sofrer, com todo respeito. Mas isso, irmãos, é impossível um ser humano não sofrer. Não é verdade, irmãos? E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa diante dessa realidade. A sua vida vai ter montes, mas também haverão vales. Mas também a sua vida não será apenas de vales. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Senhor não nos diz: olha, a sua vida vai ser uma vida miserável, uma vida sofrida, cheia de problemas, como aqueles negativistas, aquelas pessoas negativas costumam pregar: é só problema, é só, irmãos, misericórdia. O Senhor nos coloca diante dessa verdade. A nossa vida é uma vida de montes e uma vida de vales, mas cabe a mim e a você, meu querido e minha querida, termos o discernimento para saber como e quando está nos montes. Amém, queridos? E também ter o discernimento de como agir e quando estar nos vales, porque eu não posso ter a mesma atitude, irmãos, que eu tenho quando eu estou no monte, ter a mesma atitude quando eu estou no vale. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E vice-versa também. Eu tenho que saber realmente como me portar, porque a Bíblia diz, irmãos, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é assim? Lá em Eclesiastes capítulo 3, e continuando ele diz: há tempo de sorrir, mas há tempo de coser, de costurar, mas há tempo. Você pode ver, irmãos, que o sábio Salomão, ele sempre dizia: há um tempo bom e um tempo ruim. Um tempo bom e um tempo ruim, porque a minha vida e a tua vida é assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: tanto nos tempos bons quanto nos tempos ruins, Deus está com você. Amém, irmãos? Ah, pastor, e o que significa esses montes na nossa vida, irmãos? Esses montes são os picos, né, de bênção na nossa vida, porque é esse momento que a gente está abençoado de todo jeito, né, meu irmão? A gente é bênção, meu irmão, caindo do céu, é bênção brotando da terra, e a gente está no pico, seja ele espiritual, seja ele relacional, seja ele até profissional. Há momentos de pico, sim ou não, irmãos?
Mas nós temos que saber como nos portar nesses momentos, porque quando a gente está no pico, irmãos, quando a gente está lá no cume do monte, no momento da bênção, recebendo aquela chuva maravilhosa lá de cima, a tendência é a gente se esquecer do Senhor. Sim ou não, irmãos? A tendência isso acontece muito, irmãos. Uma vez havia um membro da nossa igreja, meus queridos, pense num homem abençoado, só vivia comigo, era no ciclo de oração, era aquela coisa toda, e ele dizia, pastor, eu queria tanto ter uma Bíblia de estudo. Aí eu peguei uma das minhas Bíblias de estudo, dei para ele, aquela coisa maravilhosa, até um dia que ele comprou uma moto. Irmão, ele trocou a sua integridade com Deus por uma moto. Um dia, irmãos, estávamos na igreja e ia passando uma procissão de determinada religião, um homem ia atrás com a moto seguindo. Quer dizer, deixou para lá. Não é, irmãos? Porque quando a gente está no pico, tem pessoas que se esquecem do Senhor e vão até adorar outros deuses. Não é assim, irmãos? Eu tenho que saber como me portar nesses momentos, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o Senhor, falando através de Paulo, ele disse assim, posso todas, não é? Mas no versículo anterior ele diz assim, nos versículos anteriores, ele diz, olha, eu tive fartura, não é? E eu tive escassez, eu tive roupa, mas também já andei nu, não é assim, irmãos? Olha, observe que ele diz que o Senhor lhe dá forças para viver no tempo bom e no tempo ruim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, porque também nos tempos bons nós precisamos do Senhor, para não esquecer dele. Amém, irmãos? É por isso que na entrada da terra prometida, Deus mandou Moisés dizer, ei, não esqueçam de tudo o que vocês passaram. Agora é momento de bênção, mas não esqueça. Você está recebendo a palavra do Senhor nessa noite? A bênção está chegando, mas não se esqueça do caminho que você percorreu, porque o caminho não foi fácil, mas Deus esteve com você. Quando você chegar lá, não se esqueça daquele que te colocou lá. Diga glória a Deus, irmãos. Quando você chegar lá, lembre-se, houve pessoas que Deus usou para te abençoar, para tu chegar lá. Não se esqueça dessas pessoas também. Saiba como se portar no momento de pico, ou seja, no momento dos montes, de estar em cima, né? No momento da bênção. Não se esqueça. E saiba de uma coisa, irmãos, quem está no monte, lá em cima, é fácil de receber a chuva. Não é assim, irmão? Porque está bem pertinho lá. Então, meu irmão, a chuva de Deus vai cair sobre a sua vida nesses momentos. Então, aproveite, irmão. E não pense também em você. Nós temos que ter cuidado com isso, para pensar que isso vai ser para sempre. Amém, irmãos? Não pense em você que isso vai ser para sempre. Irmãos, e quem está falando aqui é um homem PhD em ser abestalhado. Porque, irmãos, houve picos na minha vida que eu dizia, eita, é benção, agora vamos estourar tudo, vamos acabar com tudo, porque vai ser para sempre. Aí, um momento, pronto, eu ficava sem nada. Não é, irmãos? Eu estava conversando com uma pessoa da minha família, aí essa pessoa disse, mas esse período aí, né, da sua vida foi o melhor período. Eu digo, sim, mas eu não soube aproveitar, porque do jeito que entrava, saía. Vocês vão estar entendendo, irmão? Do jeito que entrava, saía. Irmãos, quem é sábio no Senhor sabe que esses momentos de pico, esses momentos de grandes elevações na nossa vida profissional, relacional, não vai durar para sempre. Então nós temos que entesourar. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que ter o cuidado para preservar aquilo que Deus nos deu. Amém, meu irmão? Não pense que a sua vida vai ser só subida, não. Também vai ter descida. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Porque o Senhor nessa noite está trazendo essa palavra para você, para que você possa saber como se portar. Amém, queridos? Mas também, meus queridos, quando nós estamos lá em cima no monte, a gente não pode viver com medo, eita, vai se acabar, e ficar se tremendo. Sabe por quê? Porque você não vai desfrutar da bênção. Então deixa nas mãos do Senhor, meu irmão. Saiba como usufruir. Está no momento de bênção, viva o momento. Existe uma expressão, irmãos, que foi dita por um filósofo chamado Tales de Mileto, e ela foi replicada por outro chamado Epicuro, ou Epícoro, eu não sei como é que fala grego, né? Epicuro ou Epícoro, que é justamente o carpe diem, ou seja, aproveite o dia.
Aproveita o momento. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Você está entendendo, meu irmão? Então, se está na bênção, meus queridos, não fique pensando, eita, mas vai acabar. Porque você vai acabar não desfrutando do momento de bênção. Meu irmão, quando você está na bênção, saiba que um dia vai acabar, mas desfrute o momento. Você está entendendo, meu irmão? Porque quem vive só no futuro não consegue viver no momento presente. E quem vive apenas no passado nunca vai conseguir replicar o passado. Você está entendendo, meu irmão? Então viva um momento. Se você está na bênção, desfrute. Meu irmão, se você está no momento de lazer, não fique pensando assim, eita, amanhã tem um boleto para pagar. Não, peraí, deixa o amanhã chegar. Aí você vai se preocupar com o boleto. Você está entendendo, meu irmão? Desfruta esse momento agora. Foi isso que Jesus falou, meus queridos. Eu estou apenas replicando o que Jesus falou, porque ele disse assim, basta cada dia o seu mal. Não foi isso que ele disse, meu irmão? Então desfruta o hoje na presença de Deus. Se Deus te trouxe algo de bom, desfruta. Não fica pensando, eita, eu tenho isso hoje, mas amanhã eu não terei. Não pensa assim não, meu irmão. Saiba que há momentos de escassez também, mas se você está na fartura, desfruta. Agora saiba como entesourar. Você está entendendo, meu irmão? Saiba como ter cuidado daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Irmãos, eu não posso ir para o próximo ponto sem contar algo tremendo aqui. Eu estava num momento de bênção desse, mas estava já com o pezinho na descida do vale, né, para o vale. Aí, irmãos, eu passando por uma loja de CDs, eu olhei assim, eu digo, eu vou pedir um CD de uma banda evangélica americana, um CD importado. Vou pedir. Aí o camarada disse, eu vou trazer da Alemanha. Eu digo, traga. Só que quando ele trouxe, meu irmão, eu estava no vale. E eu digo, Jesus, ele ligou para mim e disse, Ricardo, chegou aqui o teu CD, irmão. CD caro da peste, meu irmão. Eu digo, Jesus, tempo CD. Eu digo, Jesus, e agora? Aí eu digo, eu vou aí. O cara ligando para mim, o CD está aqui, ele esperando, viu? Poxa, aí fui. Irmão, eu me lembro, quando eu cheguei lá, só tinha um dinheiro da energia, e o dinheiro da energia foi para o CD, porque você pensa num CD caro. Quando eu cheguei em casa, a Sulamita disse, pagar essa energia, eu comprei o CD. Aí a Sulamita disse, quando vier cortar a luz, você dá um CD para ele, vê se ele não corta. Né? Para a glória e honra do Senhor, a gente conseguiu resolver aquilo. Mas você está entendendo, meu irmão, como a gente tem que ter discernimento para agir com as coisas? Você está entendendo? E pior, meus queridos, que anos depois, não sei nem onde foi parar esse CD. CD caro, eu não sei onde é que foi parar. Amém, queridos? Nós temos que ter discernimento com aquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Mas o Senhor, Ele diz, olha, é terra de montes e terra de... Irmãos, há um momento do vale também na nossa vida. Há momentos de baixa, não é? E essas pessoas, irmãos, que estão tão apegadas no momento dos montes, não é? Quando estão nos vales, enlouquecem, porque não sabem, não discernem que há momentos assim na nossa vida. Há momento de pouco dinheiro, meu irmão. É ou não é, meus queridos? Há momento de poucos amigos. Há momento até que quando a gente ora, parece que Deus não está ouvindo, apesar de Ele estar ouvindo, porque é promessa dEle na palavra, mas não parece assim, meu irmão. Há momento de secura espiritual e nós temos que ter discernimento para agir também nesses momentos e não enlouquecer e não começar a blasfemar. Você está entendendo, meu irmão? Porque muitas vezes a gente murmura, né? Melhor dizendo, não blasfêmia, né? Blasfêmia é uma palavra contra o Senhor, mas a murmuração é a gente duvidar das suas promessas. E nesses momentos, a nossa tendência é começar a murmurar. Mas aquele irmão ali foi abençoado, e eu, por que não? Não é assim que acontece, meu irmão? Ah, cadê tuas promessas, Jesus? Não tá bom não. Dizem por aí que o crente é abençoado, cadê? E começa a murmuração, meu querido e minha querida. A Bíblia diz que Jesus chegou na própria cidade dele, não fez muito milagre, sabe por quê? Por causa da murmuração, meus queridos. Lá no deserto, o povo ficou dando voltas no deserto, numa viagem que duraria pelo menos 3 semanas. Eles passaram 40 anos, sabe por quê? A boquinha abençoada, meus queridos, murmurando, falando. Hoje de manhã, preguei lá na igreja do pastor Júnior Freire, né? E falei sobre isso. Deus derramava
pão do céu, aquele maná gostoso, glorioso, e eles disseram que o pão era miserável, estamos fartos desse pão miserável. Olha só, meu irmão, e muitas vezes eu e você não é assim, meus queridos, estamos no vale, no deserto, Deus está derramando aquela bênção, né, sobre nós, para a gente sobreviver, e a gente diz, eu não quero isso não, eu quero mais. Você está entendendo, meu irmão? Porque muitas vezes, meus queridos, eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma ilustração com algo que eu tenho muito apego, que é a comida, não é? Muitas vezes, irmãos, a gente está diante de um prato de cuscuz com ovo e a gente diz assim, não, mas eu queria uma lasanha. Aí a gente come aquele prato de cuscuz com ovo. Não, mas que gosto ruim, não é? Que gosto ruim. Não quero não gosto não é? Irmãos, no dia que chega a lasanha, aí você diz assim, mas eu queria uma lagosta. Não é assim? A lasanha, mas eu queria uma lagosta. Já chega a lagosta, mas eu queria um caviar albino dos mares da China. Não é assim, meu irmão? Porque quem não sabe desfrutar a bênção de Deus nunca está satisfeito. Amém, queridos? Por isso que o Senhor fala na sua palavra, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Uma pessoa pobre, meus queridos, um pedinte, digamos assim, tudo que ele recebe, ele agradece. Sim ou não, irmãos? Se ele tem muito para comer, é bênção, mas se ele tem pouquinho, ele agradece também. Não é assim, irmãos? E quando Jesus falou de pobres de espírito, que eu e você deveríamos ser, meus amados, é isso, é estar satisfeito com o que Deus te deu. Se naquele momento, meus queridos, você tem aquele chamado bife do oião, né? E aquela coisa amarela chamada cuscuz para comer, louve a Deus, porque foi isso que Deus te deu no momento para você comer. Mas o dia da lagosta vai chegar na tua vida. Desfruta aquele momento. Porque, meus queridos, é no vale que a gente mostra realmente que a gente é. E muitas vezes a gente está cercado de tanta bênção que a gente acaba disfarçando quem a gente é para nós mesmos. Mas é no vale, é na prova que a gente mostra que a gente é. Jesus fala sobre isso, né? O Senhor fala sobre isso na sua palavra, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Ele diz assim, recordarás de todo o caminho que passaste no deserto, esses 40 anos, porque eu deixei você ter fome, eu te provei, não é assim? Você comeu do maná. O Senhor estava dizendo isso, sabe por quê? Lá no finalzinho do versículo ele diz assim, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não a minha palavra. Não foi no monte, foi no vale. Você está entendendo, meu irmão? Não foi no oásis, foi no deserto que veio para fora o que estava no coração. Então, meu irmão, o deserto, o vale, a prova, a luta, a dificuldade tem um propósito na tua vida, de formar você, de instigar a tua resiliência. Você sabe o que é resiliência, irmãos? É aquela capacidade que a água tem, né, de se amoldar ao ambiente. Você está entendendo, irmãos? E quando o homem ele é resiliente, ele se amolda à situação. Ou seja, meus queridos, se tem uma rocha na sua frente, você está em torno, você não para diante dela porque você é resiliente. Aí eu digo para você que a resiliência ela surge no vale. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Quantas vezes a gente perde a cabeça e perde a comunhão com um irmão, com um parente querido, um ente querido, porque está no vale e está tão preocupado tal que deixa essas coisas acontecerem e acaba prejudicando mais do que ajudando. Às vezes, irmãos, chegam pessoas para nós querendo ajudar, a gente trata bruscamente porque estamos no vale. E depois, meus queridos, a gente acaba perdendo uma bênção maior. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Eu e você temos que ter discernimento também para estar no vale, sabendo que no vale Deus tem um propósito na minha vida. Irmão, nos vales era onde aconteciam as batalhas. Você está entendendo, irmão? Nos tempos bíblicos, os vales era onde aconteciam as batalhas. Então, meu querido e minha querida, se você está no vale hoje, você está em batalha. Então, esteja em guarda. Você está entendendo, meu irmão? Esteja em guarda, porque o momento do monte vai chegar, mas por enquanto é momento de você guerrear. Então, meu querido e minha querida, fica na posição de guarda, porque é momento de guerra na tua vida, mas o Senhor estará contigo. Você pode dizer glória a Deus, irmãos?
Os montes era onde as pessoas colocavam os altares para os deuses. É por isso que nos Salmos, o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, não é? De onde me virá o socorro? Ele estava só replicando algo da sua cultura, porque nos montes tinha os altares aos deuses, e ele estava dizendo que elevava ali, via aqueles altares e dizia: nenhum deles podem me ajudar. Mas ele diz: o meu socorro vem que... Ou seja, está acima do monte. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Não adianta você correr para um lado, correr para o outro. Se está no momento de prova, olhando para o monte e dizendo: Senhor, quando é que eu vou estar por lá? Tenha calma, Deus está com você. Esse momento vai chegar. Não faça besteira. Não saia da sua integridade. Continue firme, porque o monte vai retornar na sua vida. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, e eu quero que você perceba que nesse versículo, a parte final do versículo diz assim: os irmãos podem repetir? Da chuva dos céus virá. Mas espera aí, é só no monte, né, que a chuva vai cair? Não, irmão. Aqui está dizendo que tanto no monte quanto no vale a chuva vai cair. E essa chuva vem de quem, irmãos? Diga assim: de Deus. Então você está no monte, meu querido. Deus está chovendo. Foi Deus que proporcionou fazer com que você chegasse no monte. Amém, irmãos? E aí você está no vale, e agora? Deus continua chovendo na tua vida. Você está recebendo aí de Deus, irmão? Deus continua te dando forças para você continuar, te dando estratégia. Está difícil, você está com a liga de fora, de cansado, o corpo está dolorido de tanta lapala, mas continua, porque Deus está contigo. Ele não te esqueceu. A chuva continua caindo sobre você. E eu gosto muito, irmãos, de falar dessa questão de chuva, porque na Bíblia, né, no contexto bíblico, existem dois tipos de chuva. Diga assim: dois tipos de chuva. Diga assim: a temporã e a serôdia. A serôdia, ou seródia, como alguns dizem, é aquela chuva certa em outono. As pessoas plantavam sabendo que em outono cairia aquela chuva, não é? Eu digo para você, meu irmão, a chuva é certa. Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, buscando a ele, confiando, ainda que está no vale, ainda que está no deserto, confiando, no tempo certo vai cair a chuva sobre você. Amém, irmãos? Mas havia a chuva temporã. A chuva temporã era a chuva fora de tempo. Era a chuva que caía como está caindo agora, que a gente pensa que vai ter sol e tome chuva. E hoje foi chuva que eu fiquei com medo, irmãos. A porta da cozinha abriu assim, é um filme de terror, Jesus, não é? O vento da bexiga empurrou a porta assim, eu digo, Jesus, não é? E era para estar calor. Essas são as chuvas temporãs. Você está pegando o que é que Deus está falando para você? E em momentos aqui e ali Deus vai chover, e às vezes a chuva é abundante, às vezes são só algumas gotinhas. Deus sabe o que é melhor para você, mas fica firme, porque o vale vai acabar. Não é para sempre não, meu irmão. Vai chegar novamente um monte para você, e pode contar com a chuva de Deus, a chuva certa e a chuva também temporã, a chuva de vez em quando. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Às vezes a gente está na luta e Deus dá uma coisa assim que alegra o nosso coração. Aí você diz: mas foi tão pouco, foi por tempo limitado. É a chuva temporã, meu irmão, só para você se alegrar. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Eu consegui, irmãos, mexer na música de Natan, né? Natan lançou uma música e eu consegui, né, colocar uma produção minha na música dele, né? Ele não gostou muito não, mas eu gostei. Eu fiquei tão feliz, irmão. Eu sorri tanto, fiquei tão alegre. Ele falando, eu com fone de ouvido aqui, né, ajeitando o volume, colocando grave, não sei o quê. Depois eu mando para você dar uma ouvida. E, irmão, fiquei tão feliz. Eu disse: Deus, essa é a chuva temporã na minha vida, só para alegar o meu coração. Natan não gostou muito não, né? Ele não gosta quando a gente mexe nas músicas dele. Mas, irmãos, para mim foi fantástico. Você está entendendo o que é que Deus faz, irmãos? Às vezes você está numa prova tão grande, chega um irmão perto de você e começa a conversar, aquilo vai alegrando o seu coração. É a chuva temporã na sua vida, amém, irmãos? Às vezes você está tão apertado, aquela coisa toda, chega um dinheirinho de onde você nem sabe, é Deus na sua vida, meu irmão. A chuva temporã, diga glória a Deus, irmãos. Mas saiba de uma coisa: a chuva nunca vai deixar de cair na sua vida, porque é Deus que faz chover. Eu quero lembrar os irmãos, Oséias capítulo 6, que o Senhor diz assim: e Ele descerá
como chuva sobre vós. É Ele, meu irmão. Pode estar no monte, pode estar no vale, mas Deus vai derramar a chuva sobre você. E você vai continuar indo adiante. Você vai continuar andando. E saiba de uma coisa, meu querido e minha querida. Salmo 23, né? Salmo dos mais famosos da Bíblia. Ele diz assim, né? Que depois do vale é o quê? Diga assim, uma mesa preparada. Prepara-me, depois que passou pelo vale da sombra da morte, pense no vale, meu irmão, da sombra da morte, esse era terrível. Depois de passar do vale, diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Meu irmão, tem banquete preparado para você quando você passar por esse período de vale e você estará no monte novamente. Amém, querido? Amém, querida? Mas continua firme, não esmorece não, não enfraquece não duvida das promessas de Deus na tua vida não. Fica firme, porque o Senhor continua firme contigo. Talvez você se ache esquecido, esquecida, mas você não está esquecido nem esquecida. Deus está com você. Ele sabe como tratar da tua vida. Irmão, eu vou encerrar agora, mas veja só, irmão. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Ele nos conhece, meu irmão, intimamente melhor do que nós mesmos. Às vezes, meu irmão, tem crente que precisa de um acordo daquele que eu chamo do acordo do Toinho, né? Quando você pega o violão, Toinho, daquele acordo, né? Tem crente que precisa daquele, é uma afinada tremenda, né? Mas tem um, meu irmão, que Deus só precisa dar um peteleco assim, não é, meu irmão? Ele sabe como lidar com cada um de nós. Talvez a tua luta seja mínima para outra, não é para outra pessoa, mas você sabe como a luta dói. A outra pessoa, às vezes a gente fala, só isso dá raiva, dá, meu irmão? Quando a gente fala da nossa luta, a pessoa, só isso é pior. Irmão, miséria, quer competir com prova, já viu um negócio desse? Crente que quer competir com a prova do outro, mas você sabe o quanto dói. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sabe mais ainda, e Deus está com você. Eu sempre digo aqui na igreja, quando você chora, o Senhor chora com você. Quando você se alegra, é o Senhor que está te alegrando, Ele está alegre com você. Quando você sente aquele impacto, é o Senhor que te segura para você não cair. Você está entendendo, meu irmão? Ele está com você, Ele sabe como trabalhar na tua vida. Eu não sei qual é o trabalho de Deus na tua vida, mas uma coisa eu sei, Ele está trabalhando. Às vezes o trabalhar dele é em silêncio. Às vezes o trabalhar dele é numa tempestade. Ele até diz nos livros proféticos, o meu caminho é nas tempestades. Às vezes na tempestade, às vezes é no silêncio, mas saiba de uma coisa, Ele está trabalhando na tua vida. Então, meu amado e minha amada, entre montes e vales, o que deve permanecer na minha e na tua vida é a fidelidade, porque a chuva de Deus continua caindo sobre nós, e ela continuará caindo. Pode contar, porque o Senhor está na tua vida. Pode contar com isso. Vai continuar caindo na tua vida. Então permanece firme, meu irmão. Alegra o teu coração. Vamos ficar de pé. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.